Pergunta 1. Qual é a mensagem do primeiro anjo? Como assim mensagem dos 3 anjos? Ah lá, 3 anjos? Que isso? 3 mensagens angélicas. Enquanto você abre, deixa eu te falar uma coisa. Se você for a uma igreja pentecostal, católica, metodista, batista, você vai ouvir falar de besta, vai ouvir falar de 666, eles vão falar disso. Vai ouvir falando de anticristo, você vai ouvir falando sobre mulher no deserto, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, cada um tem uma teoria, 7 anos de tribulação. As igrejas evangélicas, elas trabalham muito esses assuntos, de uma forma futurista, né? Mas trabalham. Agora, ninguém fala de 3 mensagens angélicas. Ninguém trabalha o capítulo 14. No mundo gospel, no mundo evangélico, coloca na internet, tentei procurar debates, ninguém trabalha o capítulo 14. Mas ele é o ápice do quiasmo, ele é o auge da decisão. Por que será que o mundo evangélico e católico não toca nesse assunto? Não se ensina isso nas igrejas. Aliás, tem um povo que fala desse assunto. Se você colocar no Google Imagens e escrever 3 mensagens angélicas, todas as imagens vêm de uma única fonte. Estou falando de Google, hein? Google é um universo. Tem um povo só que fala do capítulo 14. E no final desse estudo, olha para mim, você vai descobrir que povo que é esse e por que esse povo fala desse assunto. Porque só esse povo fala desse assunto aí, que é um assunto que está escancarado na Bíblia, que se conecta com tantas outras partes. Vamos ler? Apocalipse 14, versos 6 e 7. Diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Presta atenção nos detalhes, porque tá riquíssimo de detalhes essa descrição aqui, Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Para por aí. Depois que a gente falou da mulher pura, das bestas, o capítulo 14, ele abre um interlúdio. Lembra daquele grupo do capítulo 7 chamado 144 mil? Que nós já aprendemos no estudo 6 há 7 meses, que é um número simbólico que representam os fiéis do tempo do fim. Esse 144 mil, ele introduz o capítulo 14 como uma espécie de interlúdio, mostrando que esse povo fiel, eles são o auge do remanescente. Então assim, só para você entender. Depois que acabam os 1260 anos, com a prisão do Papa, os remanescentes eles iam entrar em cena profeticamente. Século 17, 18, 19. Esses remanescentes, no tempo do fim, eles se tornam esses 144 mil aqui, que é um povo fiel que guarda os mandamentos de Deus e que eles vão passar pela provação, pela tribulação, mas eles vão vencer e vão encontrar com Jesus no mar de vidro. Aqui no capítulo 14, o interlúdio mostra esse povo aparecendo. E no verso 6, 7, 8 e tal, mostra qual é a mensagem que fez com que esse povo se tornasse o remanescente. Qual é a mensagem que esse povo sustenta? Qual é a mensagem que esse povo porta? Só que o texto utiliza a palavra anjo. Vi outro anjo. Outro anjo. O que significa anjo em profecia? Anjo vem do grego angelos. E anjo pode significar 2 coisas. Pode significar um anjo mesmo, do céu, e também pode significar mensageiro, porque angelos também significa mensageiro. E às vezes o termo é meio ambíguo, ele pode significar as 2 coisas ao mesmo tempo de propósito, para que o leitor entenda o seguinte. O foco existe uma mensagem, e essa mensagem precisa ser transmitida.
Quer ver eu te provar isso? Rapidinho, abre um parênteses, vai para Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, verso 1, para você ver que anjo nem sempre se refere só a um ser angelical. Às vezes se refere a um mensageiro, a uma pessoa, a um líder. Olha só. Não, antes porém, Apocalipse 1, verso 1. Vamos lá, Apocalipse 1, verso 1, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Aqui é claro, gente, é um anjo mesmo, do céu. Então, quem foi que transmitiu as revelações do Apocalipse para João? Um anjo. Alguns conjecturam falando que é Gabriel. Eu não sei. A Bíblia não fala. Mas teve um anjo que veio do céu que transmitiu para João, certo? A palavra aqui é ângelos. Agora vira a página. O anjo que veio trazer a mensagem para João está falando. No capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Essas coisas diz aquele que conserva a mão direita, conheça as suas obras. Verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva. Anjo da igreja de Éfeso, anjo da igreja de Esmirna. Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo, verso 12. Verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira. Tem um monte de anjo. Cada igreja da Ásia Menor, essas cidades aqui realmente existiram na Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Cada anjo, cada cidade fala que tinha um anjo. E que esse anjo recebe o recado de outro anjo que está mandando a revelação para João. Amigos, pelo contexto fica claro que anjo aqui não significa um anjo do céu, significa os líderes que representavam a igreja naquele lugar. Porque ângelos significa o mensageiro também. Então, ao mensageiro que fica em Éfeso, recebe a mensagem. Então, nem sempre anjo significa necessariamente um ser alado. Às vezes pode significar um mensageiro, alguém que lidera, alguém que representa. Certo? Então, isso aqui é uma curiosidade bem legal. Agora, veja bem. Volta para o 14. Volta para Apocalipse 14. Volta lá. Verso 6. Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Olha que curioso. Me fala algum lugar na Bíblia que foi comissionado a anjos a tarefa de pregar o evangelho para as pessoas. Não tem isso na Bíblia, em lugar nenhum. De acordo com Mateus 28, 19 e 20, a quem que foi comissionado a missão de pregar para as pessoas? Nós, os discípulos de Jesus. Ide por todo o mundo pregar o evangelho, toda tribo, língua. Quem prega na Bíblia são sempre as pessoas. Mas aqui está falando que o anjo tem uma mensagem para pregar. Amigos, isso é simbólico. Esse anjo, ele não representa um anjo de verdade voando. Ele representa uma mensagem que é proclamada no tempo do fim. Ele representa uma mensagem e não necessariamente um anjo literal. Lembra que o Apocalipse é mais simbólico? Então aqui, quando João ele tem uma visão, ele vê um anjo voando, trazendo uma mensagem do evangelho para pregar, aqui tem a ver com alguma mensagem que vai ser pregada. Pregar para quem? Para pecador, para humanos, para pessoas que precisam da mensagem. Então essa é uma mensagem urgente, de advertência. Tem uma coisa muito importante que o mundo precisa saber. E por que eu sei que é mundo? Por causa disso aqui, pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Nação, tribo, língua e povo. Isso aqui aparece no capítulo 13 também. É interessantíssimo a gente analisar essa parte. Eu não sei se vocês lembram semana passada, mas a gente falou sobre isso. Quer ver? Aqui, olha capítulo 13, verso 7. A besta está querendo pregar para quem mesmo? A besta. Capítulo 13, verso 7. Foi-lhe permitido que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua. Quem recebe autoridade para tentar convencer povo, língua, tribo e nação no capítulo 13? A besta. Mas no capítulo 14, acompanha comigo de novo o verso, foca nos paralelismos, no verso 6, Apocalipse 14, 6, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua. Uau, qual que é a descoberta? São duas mensagens mundiais. A mensagem da besta
E a mensagem do remanescente, do povo que vai pregar isso aqui, do povo que representa isso daqui. Olha lá, ó, olha para a tela. Um está tentando pregar a mensagem de Deus para cada tribo, povo, língua e nação. O outro está tentando o quê? Sustentar uma mensagem oposta. A cada tribo, povo, língua e nação. Os paralelismos linguísticos, eles ajudam a gente aqui. E vai ajudar ainda mais. Quer ver? Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. No original é, chegou a hora do seu juízo. Então, essa mensagem está falando que o juízo chegou. Pronto, o juízo chegou. E a volta de Jesus só acontece no verso 13, lá na frente, ó, que fala... Não, perdão, no 14, que fala que a nuvem branca aparece no céu e na nuvem tem alguém que vem colher. Aqui é símbolo de volta de Jesus. Mas antes que a volta de Jesus aconteça, no capítulo 14, acontece o juízo. Então, esse anjo, essa mensagem, ela está falando de um evangelho eterno, ela está falando de um juízo que começa antes da volta de Jesus, para as pessoas se prepararem, e ela está falando de algo mais. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorem o Criador. Essa mensagem tem uma ênfase criacionista, não evolucionista. Olha esse enfeite aqui atrás de mim. Isso aqui é a semana do criacionismo que teve aqui na escola. A mensagem do primeiro anjo está preocupada em falar de criacionismo. Por quê? Porque a besta não quer que as pessoas saibam que Deus é criador. O dragão odeia ouvir essa palavra, criador. Porque o dragão não é criador, o diabo não cria nada, mas Deus cria. Então ele está bolado com isso, querendo fazer de tudo para que as pessoas virem evolucionistas, se esqueçam de Deus. Mas esse anjo, ele ergue a bandeira e ele tenta justificar e buscar evidências para mostrar para as pessoas que o criacionismo, que Deus é criador. Parece simples, amigos, mas o que nós estamos falando essa noite não é simples, é sutil. Depois que Darwin nasceu, depois do século XIX para cá, a ciência está tentando apagar Deus. Mas esse anjo se levanta para pregar o contrário, para defender que Deus é criador. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás? Não. Adoro, porque o Senhor fez... em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Pois curioso, essa expressão aparece na mensagem do primeiro anjo. Olha só, finalzinho do verso 7, ó. Adorem aquele que não é qualquer um. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui conecta com o capítulo 10. Volta para Apocalipse 10. Apocalipse 10, olha que interessante. Verso 6. No capítulo 10, João é comissionado a profetizar. E João representa o povo que profetiza, o povo que defende a mensagem. Olha no verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o quê? Completem. Onde que nasce essa expressão, gente? Céu, terra, mar e tudo que neles há. Nasce onde? Nasce no mandamento do sábado. Aí essa expressão aparece incríveis 7 vezes na Bíblia. A referência está aqui na apostila, ó. Vira a página, você pode virar? Vira a página. Olha que legal isso aqui, gente. Olha só. Olha aqui o ponto 6 da apostila, o ponto 6. Vamos de trás para frente? Aqui, ó. Nos manda adorar alguém específico. Leia comigo. Céu, terra e mar e tudo que neles há. Para compreender a importância dessa expressão, confira as impressionantes 7 vezes que ela se repete e observe onde ela nasce. Nós não vamos abrir aqui todas para não ficar, porque isso aqui é apenas uma curiosidade para você. Mas essa história de céu, terra, mar, aquele que fez o céu, terra e mar, aquele que fez o céu, terra e mar e tudo que neles há. Às vezes fala o céu dos céus, às vezes fala fonte das águas, mas tudo aqui nasce em um local, nasce no mandamento do sábado, que ecoa a criação do mundo. Sábado e criacionismo estão de mãos dadas. Quem rejeita o sábado, é isso aqui para ele virar evolucionista. E pasmem, Papa Francisco fez um discurso
declarando que a Igreja Católica oficialmente considera Gênesis de 1 a 11 como simbólicos e não históricos. A Igreja Católica declarou-se que a evolução está tudo bem. Que o homem veio de uma bactéria, sabe aquela história? Pode pesquisar depois. A Igreja Católica hoje ela é evolucionista. Ela não considera Gênesis de 1 a 11 como sendo históricos. Dilúvio, Torre de Babel, Caim e Abel, queda do homem, isso tudo são metáforas. Entendeu? Qual foi a primeira igreja que negou o sábado e colocou outro dia no lugar? A Igreja Católica. Mas só que o protestantismo está indo atrás. Então, tirou o sábado, esqueceu quem é criador. Esqueceu quem é criador, começa a abrir para teorias e filosofias modernas. Darwinismo, marxismo, ideologias que tiram Deus da jogada e falam que Deus não é necessário mais. Que nós viemos do ancestral comum com o macaco e que a gente é primo da ameba. Então veja bem. Não é de rir não, gente. Mas é isso que está acontecendo hoje. Tirou o mandamento e é isso que a besta quer. Ela quer que as pessoas não se lembrem que Deus é criador. Está tentando apagar isso. Está tentando abafar isso. Certo? Eu falei de trás para frente, né? Então olha o ponto 5 aqui, ó. Anuncia o juízo de quem? De Deus. Que precede a ceifa. Que ceifa? A volta dele no capítulo 14, verso 14. Ou seja, um juízo iniciado pouco antes da volta de Jesus. Quando eu falei do juízo pré-advento aqui, que foi aquela aula que eu falei do dia da expiação, lembra que eu subi lá em cima e falei do cordeiro do dia da expiação? Ninguém ensina daquele jeito no mundo evangélico, não. Ninguém ensina aquilo. Juízo antes da volta de Jesus? Ninguém ensina isso. É uma mensagem diferente. Juízo antes da volta de Jesus? Eu sempre achei que o juízo era depois. Pois é, mas começa antes. Ninguém ensina isso no mundo de hoje. Mas esse primeiro anjo, que é representado por uma mensagem, né, o foco aqui é a mensagem que ele traz, ele bate nessa tecla. Ó, a ampulheta tá caindo. A ampulheta é aquele relógio que fica caindo na areia. Tá caindo. O tempo está se esgotando. Jesus está às portas. Prepara-te. Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de graça. Um Deus de juízo, né? Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de juízo. Confundi aqui. Então, olha só. É uma mensagem que não é muito doce assim, não, sabe? Não é uma mensagem que às vezes infla as igrejas, que faz as pessoas ali ficarem querendo. Não, é uma mensagem dura, mas é a mensagem para os dias de hoje. Abre parênteses aqui. Você sabia que ao longo da história, Deus tem verdades específicas para épocas específicas? Olha só. Na época do dilúvio, quem foi o mensageiro que foi levantado para anunciar a época do dilúvio? Noé. Qual que era a verdade presente na época de Noé? Ó, as águas vão cair, vai todo mundo se perder, a menos que entrem aqui e se salvem e se arrependam dos seus... Então a mensagem na época de Noé era: a água vai cair, o dilúvio vai cair, você tem que tomar uma decisão. Na época de Elias, qual que era a verdade presente na época de Elias? Ó, vocês vão querer ficar do lado de Baal ou do lado de Yahvé? É Baal ou Yahvé? Lembra da Elias no Monte Carmelo? 400 profetas, 50 profetas de Baal e ele sozinho? Qual que era a verdade presente na época de Elias? Ele foi levantado para uma mensagem específica. Ó, vocês têm que decidir, vocês estão muito em cima do muro. Na época de Isaías, qual era a mensagem presente na época de Isaías? Restaurar a religiosidade do povo. O povo estava com a religiosidade totalmente distorcida. Queria adorar a Deus, mas frequentar templos pagãos. Queria adorar a Deus, mas subir no monte para adorar os ídolos. A mensagem de Isaías era clara, ó. O Deus de vocês está aí, ó. Vocês têm que ver o Deus de vocês. Qual era a mensagem presente na época de João Batista? Estou passando o tempo, tá? João Batista era essa aqui, ó. Arrependam-se, porque o Messias está chegando. E quando ele chegar, ele é maior do que eu e vocês vão entender qual é a mensagem dele. Qual era a mensagem presente na época de Paulo? Jesus ressuscitou. Essa era a nova do momento. Essa era a verdade presente na época de Paulo. Jesus ressuscitou.
Qual era a verdade presente na época de Martim Lutero? Não as indulgências, não ao purgatório, e sim a sola escritura. Esse negócio de purgatório, sola escritura, faria sentido pregar isso na época de Paulo? Na época de Elias? Não, porque Deus tem uma mensagem específica para cada época específica na história da humanidade. Essas mensagens dos 3 anjos, elas são mensagens específicas para um tempo específico, para o tempo do fim. Então, elas estão combinando alguns elementos e eu queria resumir esses elementos para vocês. Não posso deixar de falar disso aqui. Número 4 aqui da apostila, ó. Ela anuncia o temor a Deus. Temam a Deus e deem glória a Ele. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é ter respeito pelas coisas de Deus. É ter cuidado, zelo pelas coisas de Deus. E não viver um cristianismo assim, ó, tudo pros cocos, sabe? Eu falo o que eu quero, eu dentro da igreja eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra, eu visto o que eu quero, sabe? Eu penso o que eu quero. Não, é respeito. Essa mensagem desse anjo é uma mensagem que está querendo que as pessoas respeitem a Deus, considerem Deus com mais zelo, sabe? Número 3, eu estou de trás para frente. É proclamada em grande voz. Indica altura. Indica intensidade. Número 2, a mensagem é mundial. Não é só para o Brasil. Não pode estar só na África. Não pode estar só na Oceania. Essa mensagem no tempo do fim ela tem que ser representada por algum movimento que alcance o mundo. O planeta, isso aqui é profecia, isso tinha que se cumprir, isso tinha que acontecer, de alguma forma isso tinha que acontecer, e nós vamos ver essa noite se está acontecendo ou não. Vamos resumir o primeiro anjo com uma frase? Um textinho? Ó, eu fiz aqui uma síntese e queria que você olhasse para cá, para cada termo. Ó. Síntese da mensagem do primeiro anjo. Ó, há um evangelho de natureza eterna, ou seja, ele não nasceu ontem. Ele é eterno. O evangelho é a mensagem. Ele é eterno, certo? Cuja mensagem deve alcançar o que, gente? Repitam. O mundo inteiro. Ou seja, é uma mensagem de um evangelho de natureza eterna, não é efêmero, não é passageiro. Ele não nasce agora e morre amanhã. Não, ele é eterno, ele fica para sempre. Para alcançar todo mundo. Ele é proclamado com rapidez, não é lento. É com rapidez e com intensidade. E ele ensina as pessoas ao quê? Leiam. E a se posicionarem diante do juízo, porque fala, chegou o juízo, ó, chegou. Que já chegou. E apela ao mundo para adorar o Deus criador, o Deus criacionismo. Essa é a mensagem, a síntese do mensagem do primeiro anjo, que é a mensagem que o remanescente porta. O remanescente está pregando isso aqui, de acordo com o contexto. Vamos para a mensagem do segundo anjo? Vamos lá? Segundo anjo é curtinho, mas tem um negócio legal aqui. Apocalipse 14, vamos comigo? Pergunta 2. Apocalipse 14, 8. Qual é a mensagem do segundo anjo? Lembrando que os 3 anjos estão juntos, tá? É como se fosse uma união, mas aqui eu vou separar em 1, 2, 3 para ficar mais didático. 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Tá cheio de simbolismo aqui. Cheio, relaxa. Vai dar certo. Ó, vamos para a apostila, porque aí aqui vai dar detalhado. Ó. Detalhes da mensagem do segundo anjo. Caiu a grande Babilônia? Babilônia? Peraí. Nós já aprendemos que a Babilônia caiu. Foi para a Medopérsia. Quando João nasceu, Babilônia já não existia, ó, muitos anos. Não tem a Babilônia do Nabucodonosor? Aquela Babilônia que foi feita na planície lá de Dura, lá do Iraque. Essa deixou de existir já há 2.500 anos. Na época de João, não tinha mais Babilônia. Mas ele está falando que caiu a Babilônia. Peraí, que Babilônia? Não é a Babilônia literal, gente, é simbólico. Babilônia aqui é um termo
que significa as coisas que Babilônia fazia, que são replicadas no tempo do fim por um grupo. Vai ficar chocado. Jeremias, vamos para a apostila. Jeremias 51 mostra que a Babilônia física tinha caído, portanto trata-se da simbólica espiritual. 2. A primeira menção de Babilônia em Apocalipse é em Apocalipse 14, que faz referência a Isaías 21, onde destaca as características idólatras de Babilônia. Essa expressão caiu a Babilônia, ela vem de Isaías 21, que fala a característica idólatra. 3. A origem de Babilônia é em Gênesis 11, com a torre de Babel. Opa, Babel, Babi, é o mesmo nome. Antes era Babel e virou Babilônia. Quem fundou Babel? Nimrod. Babilônia vem Nabucodonosor e toda a dinastia. Mas Babel é símbolo de confusão. O que é Babilônia no Apocalipse? Confusão. Confusão ideológica, confusão doutrinária principalmente. Confusão doutrinária. O que é certo? O que não é? O que pode? Confusão. 4. Isaías iguala a Babilônia com Lúcifer. Em Isaías 14, o termo Babilônia a grande vem de Nabucodonosor. Daniel 4, verso 30. Nabucodonosor chega assim, ó. Sobe em cima da Babilônia, assim do porte, que fala: eis a grande Babilônia que eu estabeleci. Essa frase indica, sabe o quê? Soberba, prepotência e arrogância. Então, Babilônia no Apocalipse é símbolo de soberba, prepotência, arrogância, luxúria, riqueza. Olha, poder. Agora, a 5 você vai ficar de cara. Pedro usa o termo para se referir a Roma. Ai, ai, ai. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Volta um pouquinho assim. 1 de Pedro, eu vou falar a página. 1147. 1147. Peraí, pastor, Babilônia caiu na época de João, mas ele está falando que a Babilônia caiu de novo, é porque não é a Babilônia literal, é outra Babilônia. Na cabeça dos apóstolos, eles chamavam Babilônia um apelido para outra cidade. Lê comigo. 1 Pedro 5, verso 13. A carta de Pedro foi endereçada aos cristãos. Não tinha cristão na Babilônia, nem tinha Babilônia mais. Mas olha o que ele diz no capítulo 5, verso 13. Aquela que se encontra... Não, vamos ler o contexto? Vamos ler o 12 também. Ó. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com beijo fraterno. Aquela... provavelmente era alguma mulher. Uma mulher. Não, perdão. Pode ser a mulher ou pode ser a graça de Deus, porque está no feminino, né? Se encontra na Babilônia. Mas aqui parece que é uma mulher que estava lá, porque fala também eleita, né? Para ser uma eleita de Deus tem que ser uma mulher. Então ele está falando que tem alguém que manda saudações. E ele está querendo mandar saudação para Marcos e para Silvano. Aquela que se encontra em Babilônia. Se você pesquisar a teologia e descobrir a quem a carta de 2 Pedro era endereçada, era para os cristãos que estavam em Roma. Mas ele usa um apelido pejorativo para Roma. E esse apelido é Babilônia, porque Babilônia nem existia na época de Pedro. Os discípulos nunca pisaram no Iraque. Mas eles foram em Roma. Pedro esteve em Roma. Inclusive os católicos dizem que ele até foi papa por isso. Então, João no Apocalipse, quando fala Babilônia, ele está pensando em qual cidade? Roma. Roma. Tem a ver com Roma. Roma é a Babilônia espiritual, é a Babilônia simbólica. Roma. 7. Babilônia é a trindade satânica de Apocalipse. Apocalipse 17 fala que a Babilônia induz as pessoas a beberem da sua fornicação. Só que fornicação é símbolo de corrupção no Apocalipse. Deixa eu explicar para você. Apocalipse 17 mostra a Babilônia com um cálice na mão, assim, ó, em cima de uma besta escarlate. E aí, acho que nós vamos ter que fazer um bônus para explicar esse capítulo 17, porque ele é muito polêmico, mas ele não faz parte do nosso curso, não. Ele seria que ser um avançado. Mas eu vou dar uma palhinha aqui, tá? No Apocalipse 17, a Babilônia a mulher está sentada na besta vermelha.
E a mulher tem uma faixa escrita Babilônia. Só que mulher na Bíblia é símbolo de quê? De povo ou de igreja. Então esse povo que agora tem a Babilônia escrito na testa, ele é um povo luxúrio que tem um vinho de prostituição na mão. Só que vinho de prostituição na Bíblia significa prostituição doutrinária. Significa prostituição das verdades de Deus. É pelo menos isso que Jeremias e Isaías falam. Então essa Babilônia que cai é um sistema corrupto que distorce as verdades de Deus. Só que o Apocalipse, por meio do segundo anjo, está falando o seguinte, ó. Esse poder, ele está deitando e rolando, mas a queda dele é certa e um dia ele vai cair. Ele vai acabar. E a verdade vai vencer. As pessoas que se... Eu vou colocar o resumo, fica mais fácil, ó. Síntese do segundo anjo. Segundo anjo, ó. Olha para cá. Babilônia representa um sistema espiritual que resulta da união entre as doutrinas do catolicismo romano, do protestantismo apostatado e de uma sociedade corrompida. Pastor, você não provou isso aqui na Bíblia, não. Não concordo. Eu vou te provar. Apocalipse 16. É que eu tenho que mostrar isso. Apocalipse 16, ó. É que eu não falei disso aqui. Vamos lá. O que é Babilônia? Não, não é isso aqui. Não, vamos falar outra coisa enquanto eu encontro esse aqui. Eu vou mostrar o texto, só para a gente identificar. Eu disse que eu tinha que falar que a Babilônia é a junção do protestantismo com a sociedade, né? Eu vou mostrar isso. Apocalipse 17 primeiro, olha só. Apocalipse 17. Lembra que eu falei da mulher sentada na besta? Olha aqui o verso 4 e 5. Alguém pode ler de pé Apocalipse 17, 4 e 5, enquanto eu acho o outro aqui? De pé, Apocalipse 17, 4 e 5. Alguém, voluntário, vai lá. Pode ir lá. Pedro. Pode ler? Por favor. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícies da sua prostituição. Lê o outro. Isso. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Tá bom. Olha só. A Babilônia é chamada de mulher, certo? Só que mulher significa o quê? Povo ou igreja. No capítulo 12, a mulher era pura, né? No 17, ela não é pura mais, não. No 17, ela está vestida com escarlate, com púrpura, com pedras preciosas e com ouro. No 12, ela era fiel. No 17, ela corrompe, ela tem vinho de embriaguez. Vinho é símbolo de corrupção. E aqui fala que ela é prostituta. Só que nós já sabemos, galera, que quando João e Pedro falam de Babilônia, eles estão pensando na cidade de Roma. Porque os imperadores que perseguiram os cristãos no primeiro século eram de Roma. Entendeu? Nero, Calígula. A grande, a mãe das prostitutas. Então, essa Babilônia, ela representa toda e qualquer cidade ou povo que corrompe as verdades bíblicas também. Babilônia é a mãe, as prostitutas são filhas. Qualquer sistema que se enquadre em corrupção das verdades faz parte desse grupo chamado Babilônia. Eu achei o texto aqui, ó. Apocalipse 16, verso 13. Olha só. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Rã faz alusão a rã que saiu do Nilo na praga de Moisés. Teve uma praga que era rãs, você lembra?
Então aqui está querendo dizer que é semelhante a rãs, é semelhante a alguém que tem veneno na língua. Tem a ver com engano, tem a ver com distorção. Aqui não é rã de verdade. Tá? Então, gente, ali, ó, Babilônia, no Apocalipse, é um sistema que mostra a besta. O falso besta é o quê? Catolicismo romano. Falso profeta é a besta da terra. E dragão é o diabo que está por trás usando como marionete. Certo? Por isso que eu falo sempre aqui, não é sobre pessoas. Não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com o sistema que está por trás daquela pessoa. Então, ó, é uma sociedade corrompida também, né? Inclusive a Globo fez uma novela há um tempo atrás chamada Babilônia. Você lembra? E o que tinha na novela? Tudo quanto é prostituição, tudo quanto é coisa assim errada estava na novela, porque Babilônia é símbolo de confusão. Sim, mas tinha uma novela que chamava Babilônia. Então, olha só, Babilônia também é símbolo de sociedade corrompida e a liderança é maligna e enganosa. No entanto, a queda desse sistema é certa, portanto, não vale a pena depositar confiança nele. Essa é a síntese da mensagem do segundo anjo. Recapitulando. Primeiro anjo, há um evangelho de natureza eterna, a mensagem tem que alcançar o mundo inteiro. Ele é proclamado com rapidez e com intensidade. Tudo isso aqui no tempo do fim. Ensinando as pessoas a temerem a Deus, a se posicionar diante do juízo que já começou e apela o mundo a adorar o Criador, criacionismo. A do segundo anjo é essa aqui, agora vamos para a do terceiro. Terceiro anjo. Apocalipse 14. Vira a apostila assim, ó. Curtinha hoje, né? Curtinha, mas é que ela tá cheia de tópicos assim, com vários textos. Então, tem muita coisa legal pra gente conversar. Apocalipse 14, 9. Volta assim, ó. Apocalipse 14, 9. Vamos ler até o 12, diz assim. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e sua imagem, nós já sabemos o que é besta, o que é a imagem aqui. Besta é o catolicismo e imagem é o líder que vai estar à frente. E recebe a sua marca na testa ou na mão, aqui não é literal isso aqui, nós já falamos semana passada, testa é símbolo de consciência, mão é símbolo de obra, de ação, de trabalho, ou seja, é quem aceita isso na vida dele. 10. Também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Fogo e enxofre aqui é Isaías 34, que Edom ficava queimando com fogo e enxofre, mas Edom não existe mais, só para a gente lembrar o estudo do inferno. 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. A cidade de Edom também tinha uma fumaça que subia para todo sempre. Aqui é um eco, é uma intertextualidade. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. 12. Aqui está a perseverança dos santos. Olha o contraste, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual que é a mensagem do terceiro anjo, então? Olha a síntese, ó. Olha para a tela, ó. Ela surge como um último aviso. Porque ela fala assim, ó. Se, partícula condicional. Se alguém adora, ou seja, é um último aviso. Olha, presta atenção, que se você continuar assim, você vai sofrer consequências. Trazendo um apelo decisivo, uma escolha entre a vida e o quê? E a morte. Aqui, gente, se parece muito com o discurso de Moisés. Quando Moisés estava prestes a entrar na Terra Prometida, ele falou com o povo assim, ó. Eis que eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e a sua descendência na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui, João está fazendo um apelo parecido. Olha, tem a marca da besta e tem o selo de Deus. Qual que você escolhe? Se você escolher o mal, vai acontecer o quê? Olha para cá. Nesse contexto, o contraste entre a marca da besta e o selo de Deus torna-se nítido. A proposta da besta é desmascarada. Por que é desmascarada? Porque vê que não compensa. E as consequências para aqueles que adoram a besta e sua imagem são apresentados como terríveis e de caráter eterno. Porque essa história de tormenta que sobe, fumaça que sobe, fogo que queima para sempre, significa que a pessoa é punida e ela nunca mais vai se levantar de novo. Porque Edom, Sodoma e Gomorra foram queimados e nunca mais se levantou um Edom e Sodoma e Gomorra de novo.
Então, quem seguir o caminho do mal, quem seguir o caminho das distorções da verdade, do ensino do engano, do erro, da mentira, da prostituição doutrinária, vai, consequentemente, claro, isso aqui, gente, é para as pessoas que têm a luz do conhecimento, né? Você não pode chegar para uma pessoa que nunca estudou a Bíblia na vida e chegar, abrir a Bíblia aqui e falar com ela que você está se condenando. Não, isso aqui é para as pessoas que estudaram a Bíblia, é para as pessoas que têm acesso à luz. Isso aqui é para quem tem acesso ao conhecimento. Essas pessoas agora têm conhecimento da verdade, então Deus dá a elas a chance de decidir qual lado que nós vamos ficar, certo? É por isso que nós estamos no estudo avançado aqui, beleza? Então, essa é a mensagem do terceiro anjo. Pastor, como é que a gente faz uma síntese legal assim desse negócio? Vamos fazer, mas pra você não ficar tenso, coloca os braços para frente, vamos respirar fundo assim. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, assim, ó. Respira no nariz, com o nariz assim, ó. Solta pela boca devagar. Deixa o cérebro processar. De novo. Mais uma última vez. Pode abaixar a mão. No tempo do fim, a mensagem do primeiro anjo, segundo anjo e terceiro anjo, ela é representada aqui nessa terra. Ela acontece aqui nessa terra. Só que, lembra como é que eu comecei o estudo falando, ninguém prega isso aqui nas igrejas. Lembra que eu falei isso no início do estudo? Mas a profecia aponta para um período histórico depois da Idade Média, porque depois do período da perseguição, em que perto do tempo do fim, próximo do tempo do fim, assim, próximo da tribulação, há uma mensagem de advertência. Por que eu estou falando de tribulação? Qual que é o capítulo que nós estamos estudando hoje, majoritariamente? O capítulo 14, não é? Qual que é o que vem depois do 14? O 15. O 15 fala das pragas. Então o 15 já é tribulação. O capítulo 15 já é as pragas caindo aqui na terra. Então o 14 ele vem antes das pragas, mostrando para o leitor o seguinte, perto da porta da tribulação, quando estiver prestes a acontecer, essa mensagem vai ser pregada. Que mensagem? Essas três aqui, Eu coloquei a síntese na tela, que fica mais fácil a gente entender. Travou aqui. Tenta voltar aí pra gente isso, por favor. Aqui, O evangelho eterno que alcança o mundo inteiro, proclamado com rapidez, ensina as pessoas a temerem a Deus, prega um juízo que acontece antes da volta de Jesus e fala para o mundo que existe um Deus criador. Para eu lembrar do Criador, tem que lembrar do mandamento do sábado. Então isso aqui tem que ensinar a guarda do sábado. Babilônia é um sistema corrupto, o catolicismo romano infelizmente se apostatou, o protestantismo também tem uma parte dele que se apostatou, isso é nítido, é claro. A sociedade está corrompida, então a gente não pode se conformar com o que a sociedade quer impor como sendo correto. Ideologia de gênero, aborto, etc. e tal. A gente não pode se conformar com isso aqui. A liderança é maligna e enganosa, no entanto, a queda desse sistema é certa. Então, beleza. E o terceiro anjo é o seguinte, agora é decidir. Tem o caminho de Deus, a verdade de Deus, o selo de Deus. Tem o caminho da mentira, o caminho do engano, da contrafação, da maquete, tudo errado. Precisamos decidir. Amigos, eu quero dizer para você o seguinte, existe um movimento aqui nessa terra que prega essas mensagens angélicas aí, Existe um movimento nessa terra que defende essas mensagens, que prega isso aqui como ênfase, e que nenhum outro povo nessa terra prega. Tudo isso aqui não. Talvez pode ser que fale do sábado, os judeus falam do sábado, mas só falar do sábado, não falar do resto também não adianta. Talvez tem muita gente que é criacionista, que fala do criacionismo, mas não é só o criacionismo, é o conjunto todo. É isso aqui tudo, Esse movimento. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Você já se perguntou o que significa a logo da educação adventista e a logo da igreja adventista? Você se perguntou? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos começar com aqui de cima. O que tem em comum entre a logo da educação e a logo da igreja? Tem uma coisa em comum. Os 3 foguinhos, né?
Essa logo aqui, ó, que é a logo da igreja, olha que legal. Inclusive, muitas igrejas evangélicas se inspiraram, porque é muito bonito. Qual é a base do foguinho? A Bíblia. E a Bíblia está aberta ou fechada? Está aberta, que é para mostrar para as pessoas que a Bíblia está aberta diante das pessoas. As pessoas têm acesso à Bíblia. Tem uma cruz no meio que está dizendo o seguinte: Jesus é o centro da Bíblia. Essa igreja defende que Jesus é o centro do Evangelho. Jesus, tudo gira em torno dele. E esses 3 foguinhos, por um momento na minha vida, e olha que eu fui da igreja sempre, eu achava que era 6 foguinhos, mas não são 6, são só 3. É porque aqui tem um globo terrestre aqui, ó. Tá vendo um globo aqui? E eles estão circundando o globo, dando a volta no planeta assim, ó. Acompanha aqui a seta, ó. Eles estão dando a volta no planeta, então são 3. E esses 3 foguinhos, eles representam as 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Então, a logo da igreja está mostrando qual que é a ênfase dela. A base é a Bíblia. A base é Jesus. Mas a gente tem uma mensagem específica para o tempo do fim. E a gente tem que mostrar para as pessoas que mensagem é essa. E é tudo isso que eu falei até aqui. A educação adventista pegou esses 3 foguinhos aqui com um A formado com sabe o que esse A está te lembrando? Esquece o foguinho. Esse A está parecendo uma estrada, não tá? Uma rua? Uma estrada. Imagina, está parecendo um 3D. Uma estrada assim, ó. Olha que coisa linda. E o A, a estrada não tem fim. Tá vendo que ela está cortada? Dá a ideia de uma estrada que está indo para um horizonte. Um horizonte. Ela não tem fim. O A, geralmente os As normais, eles fecham aqui em cima, ó. Tá vendo? Só que esse aqui não fecha. Por que não fecha? Tudo foi intencional. Para mostrar que é um caminho que nós não sabemos quando é que ele vai terminar. Mas a gente está o quê? Andando e conduzindo as crianças nesse caminho. Não sabemos como que ele vai terminar, mas sabemos que ele termina nas mansões celestiais. Então, o A da Adventista é mostrando que a gente está tentando conduzir crianças para o reino dos céus. E qual que é o foguinho que está no meio? As 3 faixas, as 3 listas, que são as 3 mensagens angélicas. Ei, amiga, olha para cá. Quando a gente ensina princípios de saúde aqui na escola, a gente está ensinando mensagem angélica. Quando a gente faz um evento de criacionismo aqui, ó, que escola que faz evento de criacionismo? A gente faz porque a gente quer mostrar para as crianças o que é uma mensagem angélica. Eles nem sabem o que é isso, mas é os princípios, são os princípios. E quando a gente fala de criacionismo, o que Deus fez no 7º dia? Descansou. Inclusive a gente cantou essa música aqui na semana infantil, né? Ele descansou. Você deve ter visto seu menino cantar em casa lá. O menino está aqui no banco, descansou, e aquilo vai ficando o quê? Na mente das crianças. Tem um Deus que separou um dia especial. Nem todas as famílias aqui na escola, olha para mim, em nome de Jesus, nem todo mundo a gente tem a chance de falar que é o sábado e não o domingo. Tem gente que sai achando que é o domingo, mas está tudo bem. Porque o Espírito Santo trabalha no coração de cada um, no tempo certo, do jeito certo, Deus alcança as pessoas. Mas com você foi diferente. Você se permitiu chegar até aqui. Você foi perseverante. E por isso que eu estou à vontade para falar para você, olha, o mundo achava que era o domingo, que tem que descansar em um dia, tá tudo certo contar isso, não tá? Todo empresário sabe que tem que separar um dia. Um separa a segunda, agora que é o sábado, você só está sabendo quem ficou até aqui, com a gente até o final. Então a igreja, a escola adventista estão tentando mostrar os princípios das mensagens angélicas para as pessoas. O que é temer a Deus? É ter respeito. A escola adventista está querendo mostrar para as pessoas ter respeito. Posição para a oração. Para ver se esses meninos ficam em silêncio. Porque a tecnologia está tentando tirar esse respeito, essa atenção, esse silêncio. Vocês têm que ver aqui, né, não, Pedro? Na semana de oração, esse auditório estava com adolescente do primeiro banco até o último. Ensino médio fundamental. Tinha um momento que o auditório estava assim, ó. É lindo ver os adolescentes em silêncio, respeitando a Deus. Aprendendo a respeitar a Deus não é fácil, tá? Mas a escola adventista existe para transmitir as 3 mensagens angélicas, coisa que a igreja está fazendo desde que ela existiu. Eu queria separar esse tempinho final para te falar o que é a igreja adventista. Você sabe o que é? Talvez você tenha uma ideia, mas eu vou te mostrar o que aconteceu para a gente chegar até onde a gente chegou.
E enquanto você me escuta, eu queria que você ficasse em espírito de oração, para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, trabalhe no seu coração. E talvez eu fale aqui com ousadia do céu, mas eu vou falar, porque o Espírito Santo precisa que você entenda isso aqui. Beleza? O que é a igreja adventista? Ah, pastor, bonito esses... Legal, um logotipo, mas será que na prática é assim? Será que na prática isso aqui cumpre o movimento de Apocalipse 14? Será que na prática cumpre? Vamos lá. Passa pra gente aí, diz. Aqui está o Espírito Santo. Ó. Só no Espírito Santo são 664 igrejas aqui no estado. 2 associações, o norte, a que a gente faz parte, são 9 colégios aqui no Espírito Santo adventistas. Fora a ADRA, que tem mais de 7, 8 abrigos, que recebem usuários de drogas, órfãos. Tem uma rádio, a gente tem um satélite que transmite o evangelho para todo mundo de graça na rádio, aqui no Espírito Santo. Só que a igreja não é só isso. Olha que interessante, tem uma organização que alcança o mundo inteiro. A igreja local, que é a Igreja Central de Vitória, ela tem uma liderança, que é a associação. A associação é aquele prédio, você já viu esse prédio azul? Fica aqui do lado aqui? Então aquilo ali chama a sede. A sede que controla todas as igrejas do estado. Legal isso aqui. E a associação, ela tem um chefe, que é o pessoal da União. A União, ela tem um grupo de associações, que tem um grupo de igrejas. Vou dar um exemplo. Espírito Santo é a associação, correto? Minas Gerais, Espírito Santo e Rio formam uma união, porque está acima da associação, um conjunto de associações, que são 10 associações. E essa união tem os seus líderes. Só que um conjunto de uniões forma uma divisão. O que é a divisão? São 8 países na América do Sul. Chama-se Divisão Sul-Americana. 8 países. Então, os 8 países têm 8 uniões, cada união tem, em média, 8 a 10 associações. E cada associação tem, em média, 45 distritos com 40 pastores, mais ou menos com 280 igrejas. Isso aqui chegou na divisão. E em cima da divisão tem o quê? A Associação Geral, que é nos Estados Unidos, que tem todos os países do mundo. Tem a Europa, tem a África do Sul, tem Oceania, tem todos os lugares. E aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Como foi que a igreja começou? Lembra que a gente falou, quem tiver sem óculos, eu vou te ajudar. Em 1960, a igreja nasceu com 3.500 membros. Você acha que uma igreja de 3.500 membros é grande ou pequena? O que você acha? Mas, assim, se a gente for considerar, colocar todo mundo dentro de um templo, é grande, né? Mas no mundo inteiro, 3.500 faz o quê? Faz nem cócegas, né? Quando essa igreja começou, os membros tinham um único propósito: pregar para outras pessoas que Jesus está às portas. O propósito dos membros era esse. E não importa se era pastor, se era diácono, se era o que fosse. Nós temos que pregar que Jesus está voltando. Então, o movimento foi crescendo e missionários foram para outros lugares do mundo e tal, e foi alcançando. Só que, o que você está percebendo nesse gráfico? Aqui está 22 milhões aqui no número, e aqui está 2020. Você percebeu que de 1940 até 2020 aconteceu um salto assim, fora de série, no movimento da igreja? Está percebendo esse salto esquisito, assim, ó, repentino? E aqui, ó, tá vendo que tá mais ainda, mais íngreme? O que aconteceu aqui, ó? Gente, em 1960, a Igreja Adventista fez tanta campanha evangelística no planeta, enviou missionários e tal, o povo ia se convertendo, batizando, e todo mundo com sede da mensagem do advento no coração. Jesus está às portas, os mandamentos de Deus são válidos, adorar só o Senhor, a alimentação é importante, o sábado é o dia de Deus. Então, essa mensagem do terceiro anjo foi tomando um pico incrível e hoje já são 22 milhões de membros. É uma cidade de São Paulo inteira de adventistas no planeta. Agora,
Uma outra coisa interessante. Como é que é a organização dessa igreja? A organização. O que é uma igreja organizada? Você sabe. Tem um modelo episcopal, congregacionalista e representativo. Batistas são congregacionais. O que é congregacional? É assim, ó. O pastor funda a igreja dele num determinado lugar e ali ele toma as decisões na igreja local, certo? Claro que tem os membros também, né? Os membros fazem um conselho ali na igreja e eles decidem tudo ali. O episcopal é o quê? É o modelo da igreja católica. Episcopal é assim, é um grupo de líderes que são eleitos e o grupo de líderes que toma as decisões. O membro não. O grupo de líderes toma a decisão e o que é colocado para a igreja, pronto, fechou, é lei. Agora, a igreja adventista ela é representativa. O que é isso? Voltando aqui para a união. Todas as vezes que vai escolher um cargo de pastor, um cargo de diácono, de músico, sempre se reúne um grupo de pessoas de cima da hierarquia e um grupo de pessoas de baixo da hierarquia. Todas as vezes que vai fazer uma eleição, tem membros da igreja local que vão lá opinar. Por quê? Porque o homem é falho. O pastor, ele é pastor, mas ele também pode falhar. Ele não é a voz última. Então a igreja adventista, uma parte do sucesso é que ela entendeu isso. Que a liderança tem que ser o quê? Colaborativa. Quem está em cima e quem está embaixo. Então isso aqui é muito interessante para você conhecer. Eu queria que você conhecesse essa estrutura. E uma outra coisa legal também é o seguinte. Por que essa igreja cresce tanto? Por que cresce tanto? Por quê? Qual que é o segredo? O que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe para onde que vai os dízimos da igreja adventista? Como que funciona a vida do pastor adventista? Tem pastores por aí, não tem? Pastores de muitas igrejas. E o pastor adventista, como funciona? Ai, gente. Vou mostrar para você. Ó, os dízimos são arrecadados na igreja, correto? Só que o pastor da igreja não toca nos dízimos. O pastor da igreja nem encosta nisso. Quem administra é um membro leigo que nem recebe para isso. É um membro que é eleito tesoureiro e ele recebe as finanças e administra. Juntamente com o grupo da igreja. 71% dos dízimos fica no campo. Campo é a Associação Espírito Santense, é a nossa sede aqui. 9% vão para a União. Para quê? Para os projetos, para a construção de igrejas, construção de escolas. 9% vai para a divisão, que são projetos maiores lá no Recife, Ceará, Mato Grosso do Sul, Bolívia. Então, é isso. 1,5% vai para os pastores que estão fazendo curso superior. Isso aqui é muito legal também. 4% vai para a escola adventista. Tudo que é espiritual envolvendo a escola adventista tem 4% dos dízimos que vem para cá. 2,5% vai para Novo Tempo. Você sabe o que é Novo Tempo? É uma rede de televisão da igreja. 2,5% dos dízimos vai para ajudar a Novo Tempo, que prega o evangelho. 2% vai para a sede mundial, lá em Washington. E 1% vai para a Comportagem, que é um ministério que prega o evangelho vendendo livros. Foi o ministério que pagou, que eu consegui vender para pagar minha faculdade. Então, esse aqui é o sistema de dízimos. E é tudo muito organizado, sabe? Tudo muito perfeito, tudo muito alinhado. Outra coisa interessante. Quanto ganha um pastor adventista? Quanto a gente ganha? Olha só. Eu tenho um presidente, certo? Que ele lidera a associação. E o meu presidente tem um presidente, que lidera a união. O presidente do meu presidente tem um presidente, que lidera a divisão. E o presidente do presidente do presidente do meu presidente tem um outro, que está lá na divisão. Quanto que ganham as hierarquias? Polícia Militar tem hierarquia, sim ou não? Tem diferença de salário nas hierarquias da Polícia Militar? É claro. Tenente ganha muito mais que o sargento, coronel nem se fale. Mas na igreja adventista, não. O pastor adventista, ele pode ganhar mais ou ganhar menos, não pela posição que ele ocupa, mas pelo tempo de idade e de obra que ele tem. Tem presidente que vira presidente com 12 anos de ministério. Se ele virou presidente com 12 anos, ele pode ganhar menos do que um pastor lá daquela estradinha de terra, lá do interior, que tem 20 anos de obra. E o pastor do interior pode ganhar mais do que um presidente que virou presidente com 12 anos. Porque na igreja, o que eles avaliam não é a hierarquia.
Porque senão isso incentiva o cara a querer poder, querer fama, querer status, querer ganhar mais para ficar... E aí poder não é legal. Então o que a igreja entende é, se o pastor é mais velho, ele tem mais filhos. Se ele é mais velho, ele pode lidar com doenças. Então ele tem que ganhar um pouquinho mais, porque ele tem mais despesas. O pastor mais novo tem que ganhar menos, porque está aqui para quê? Para servir, para se desenvolver. Agora, o meu presidente, ele ganha o mesmo que eu, ele tem a mesma carreira que eu. Tudo que vai mudar é o tempo que ele está na obra. Isso é muito legal de você saber, porque nas igrejas evangélicas por aí não é assim. Eu não quero citar nome para não ser antiético, mas basta você pesquisar. As igrejas evangélicas aí fora, não vou falar nome, tem um dono. E há de você se mexer com esse dono. Quem monopoliza as decisões da igreja é o dono. Mas a igreja adventista, pasmem, não tem dono. O presidente Ted Wilson foi trocado agora. E quem foi o que entrou? Um brasileiro. Nunca na história teve um presidente brasileiro na igreja adventista. Nunca, no mundo. Estou falando do mundo. Foi eleito agora. Por que foi eleito? Porque as pessoas decidiram e votaram. Então tudo bem. Quem decide é o público. Não é um líder que fala assim, a igreja é minha. Não existe essa frase na igreja adventista. Ninguém é dono da igreja. A igreja está ali com pessoas que são eleitas para estarem ali. Mas quanto ganha um pastor adventista? Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. A primeira edição desse curso aqui foi lá em Belo Horizonte. E eu no curso, dando essa palestra, uma mãe que não faltava um estudo, sentava na frente, falou, pastor, eu não aguento, eu preciso falar isso aqui. Quantos pastores estão aí com carrões de luxo, carrões de 1 milhão, 600 mil? Eu não estou falando que está errado você ter carro de luxo não, tá, gente? Mas o que ela quis dizer é pastores que estão aí ostentando. Ela falou, pastor, isso me deixa tão triste, porque a gente pode ter uma condição financeira boa aqui na terra? Pode. O problema é um ministro de Deus que vive da ostentação. Relógios mais caros do que o outro. Você já percebeu isso em algum líder, alguma liderança religiosa que cobra um cachê de mais de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 500 mil para poder cantar? Grupos de louvores gospel que estão cobrando dinheiro acima do normal? Onde é que está o evangelho de Cristo? Onde que está a abnegação? Mas as pessoas estão o quê? Querendo o quê? Dinheiro, querendo ostentar. E aí a mãe falou, pastor, isso me deixa tão preocupado. Tem necessidade de ter um carro de 1 milhão? Um pastor que vive para o evangelho? Você não está vivendo para o reino? Você não vive da obra? Você está querendo ter um carro de 1 milhão, 2 milhões? Tem necessidade disso? Tanto dinheiro na mão de um cara que é ministro do evangelho. E ela falou, pastor, eu não estou acreditando que você ganha isso. Eu não estou acreditando. Aí eu falei quanto que a gente ganhava. Mas você sabe qual que é o segredo da igreja adventista? Olha para cá. Tem diferença de igreja inflacionária e igreja expansionista. Você sabe a diferença das duas? Olha para mim. O que é uma igreja inflacionista, inflacionária? É uma igreja que quer fazer de tudo para ela encher ali. E fica aquela igreja lotada. Já viu isso? Igreja que não está cabendo mais gente. E essa igreja bota luz aqui na frente, fumaça, ou coloca várias imagens. Igrejas inflacionárias são igrejas que querem crescer onde? Ali, na nossa comunidade. Tá cheio de igrejas inflacionistas aqui em Vitória. Igrejas bonitas. Você olha por fora assim, ó. Bonita, aquele clima moderno. Quando você entra, tá o quê? Fervendo. Qual que é a igreja expansionista? Ela pensa assim, ó. Nós não vamos ficar querendo crescer só aqui, não. Nós vamos ter que ganhar o mundo. Vamos ter que criar uma igreja no bairro A, bairro B, bairro C. Ah, mas tem gente que é mais pobre lá. Não tem problema, vamos fundar uma igreja lá. A gente alcança os ricos aqui e alcança os pobres ali. E a classe média aqui. A igreja expansionista não está preocupada em estar lotada. Inclusive, uma igreja expansionista, ela olha para a igreja lotada e ela fala assim, tá errado. Tem que sair um pouquinho daqui e fundar outra igreja ali. A igreja adventista é assim. Ela não está preocupada em enriquecer seus pastores. Me fala um pastor adventista aí que saiu escândalo de fazenda, ou um pastor adventista que tem escândalo financeiro. Não existe. Pode pesquisar. Porque os pastores adventistas não estão com o foco de se enriquecer. Eles ganham um salário fixo. Se a igreja arrecadar mais ou se a igreja arrecadar menos, o pastor adventista ganha a mesmíssima coisa. Isso tem que dizer alguma coisa para você.
O Colégio de Laranjeiras foi erguido agora. Com que dinheiro? Isso aqui, ó. Contribuição dos irmãos. Constrói colégio. Daqui a pouco vai construir mais 3 colégios no norte do Espírito Santo. Nova Venécia, Linhares. Vai ter mais colégio adventista no Espírito Santo. E não vai parar de ter. Porque a gente quer alcançar o mundo. A gente quer influenciar as pessoas e não enriquecer os seus ministros. Mas quanto que um pastor adventista ganha? Ô, gente, a gente não ganha pouco. Não sei, eu vou mostrar meu contra-cheque ali. Vocês querem ver o contra-cheque de um pastor? Ô, Joyce, quando eu era membro, meu sonho era saber quanto que um pastor ganhava. Ninguém nunca falou. Hoje eu vou mostrar para vocês. Ali, eu ganho, tem alguns descontos, né? Aqui o dízimo, ó, tá vendo? Dízimo, olha o dízimo que eu dou. Todo mês a gente dá dízimo. O pastor adventista devolve o dízimo. Aqui tem o IAJA, que é o plano de aposentadoria. A gente ganha aqui, desconto aqui, né? Aqui o plano de saúde. Sobra 2.784. É isso aqui. A gente bebe. Esse é o salário de um pastor. Tem como ganhar mais? Um pastor de 20 anos pode chegar a 3.000, 3.100. Mas o cara vai ter 3 filhos, 2 filhos. Tem alguns auxílios. A gente ganha um pouco de combustível para se locomover. A gente também ganha a casa para morar, mas contas a gente paga com isso aqui, compra com isso aqui, óleo do carro é com isso aqui, tudo que você imaginar. IPVA é com isso aqui que a gente vive. É muito, o que você achou? Muito pouco? Não sei. Mas é assim que a gente vive. Ai de mim se a Duda não trabalhasse. Mas Deus é maravilhoso, amém? É isso, gente. Pastor, o que você está querendo fazer com isso? Eu não estou preocupado com isso, mas pega seu celular. Todo mundo pega o celular aí. Digita no Google assim, ó, igreja mais organizada do mundo. E nós vamos pegar vários IPs para poder não parecer que foi uma coisa combinada. Escreve no Google, igreja mais organizada do mundo. E mostra quem está do seu lado. E aí? O que deu? Não é a mais rica, mas é a mais organizada. O que isso te diz? Ei, do mundo. Para cada 360 habitantes no planeta, um é adventista. Tá bom, né? Tá bom. Cada 360 pessoas, um é adventista. No mundo. Pastor, e aí? O estudo é bíblico, você está falando de igreja. Não sou eu que estou falando. É que na altura do campeonato você precisa de um caminho para sua vida. Você precisa de um direcionamento. Você precisa de um norte, sabe? Não é a igreja que salva, presta atenção. Quem salva é Jesus. Mas dependendo do caminho que eu estou, eu posso ter minha salvação confirmada ou eu posso me desviar. Então eu preciso estar num caminho que vai me alimentar dentro da palavra do Senhor. Eu tinha necessidade de ficar falando tudo. Eu quero falar, sabe por quê? Porque a gente é transparente, a gente mostra para as pessoas o que acontece, para que você conheça. Você sabe onde é que você devolve o dízimo? Você sabe o que fazem? Você sabe onde que está indo? Como é que é? Você sabe se a mensagem está sendo pregada, a mensagem é verdadeira? Então é tudo isso, é sobre isso. E eu não poderia deixar de fechar. Está faltando, sabe quantos estudos para acabar o curso? 2. 2. Nós vamos estar juntos mais 2 semanas. Mas hoje é como se fosse o final, porque eu quero fazer um convite para você. Há 7 meses você estava nesse banco aqui, vendo as crianças cantando a cantata de Páscoa, lembra? E no final veio um pastor. Carinha de novo, cabelo branco. Aí esse pastor veio falar aqui na frente. Você lembra? E era eu. E eu falei do curso. E você assinou o papel e está aqui. Mas você lembra que o auditório estava lotado no primeiro dia? E olha quantos ficaram até o final. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você é guerreira, você é guerreiro. Fala, Joyce. Porque segunda à noite tá aqui, é o Espírito do Senhor que alguma coisa fez no seu coração, Isabel. Tenho certeza disso. Sueli, o Elcio, está sempre ali no fundo, mas está ali, ó.
Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Depois de 7 meses, a gente agora entende por que Deus conduziu cada detalhe assim. Deus, ele tem as pessoas escolhidas para um tempo específico, para um momento específico. E eu fico me perguntando o que raios eu vim fazer no Espírito Santo. Nunca imaginei que eu ia sair de BH, que é a minha cidade, e vim parar aqui. Mas eu vim para cá para conhecer você. E a gente se tornou amigo, muito mais do que doutrinas. A gente quebrou e rompeu essa barreira e chegamos até aqui. E eu queria que essa amizade continuasse. Mas igreja grande, igreja no mundo, não é isso aqui que tem que te convencer, Não é a honestidade, não, isso aqui só ajuda. O que tem mesmo é a parte doutrinária, é isso aqui, É isso aqui, Isso aqui que é o ponto que tem que fazer você tomar essa decisão. É o caminho que você vai seguir. Então, eu queria fazer um convite aqui essa noite. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar essas verdades que você está aprendendo? Tem alguém aqui essa noite que queria declarar: pastor, eu aceito, eu quero essas verdades, eu quero esse plano para a minha vida. Eu não sei como, não sei quando, mas eu estou com o coração aberto, pastor, eu quero esse plano para a minha vida. Tem alguém essa noite que gostaria de declarar isso em nome de Jesus? Se alguém já aceitou, fica de pé, porque seria um momento interessante. Existe alguém que gostaria de declarar isso essa noite? Eu quero isso para a minha vida? Amém, Jesus. Tati, Dulce, Miguel, Lucas. Eu quero orar com você que levantou. Queria te chamar aqui à frente. Vem aqui à frente, vamos orar junto aqui na frente. Vem cá, todo mundo fazer um negócio legal. Vamos ficar junto? Louvado seja Deus. Aqueles que se sentirem à vontade, vem aqui à frente. Vamos fazer um momento especial aqui. Deixa eu orar com você. Abraça quem está do seu lado. O dia que eu visitei o Álvaro e a Tati, o Álvaro virou na mesa e falou assim: pastor, eu tive um funcionário adventista. O Álvaro é um empresário. Aqui, gente. Pastor, eu já tive um funcionário adventista, esse negócio de sábado. Alguns anos se passaram. O Álvaro veio aqui para a escola adventista e me conheceu. Hoje ele conhece por que aquele funcionário adventista dele guardava. Tudo bem que hoje você conhece a verdade. Aquele farisaísmo que te deixava com dúvidas. Hoje você entende o equilíbrio bíblico, e a Tati também. Cada um aqui tem uma história. Alguns eu conheço um pouco mais, outros eu vou conhecer melhor. Mas se eu fosse falar da história de cada um aqui, o André, que ficou cético por tantos anos. A esposa na igreja, o André cético, queria saber que igreja que era. A escola adventista se trouxe aqui e nós estamos juntos. Juliane veio do Ceará, conheceu o Alberto e foi dando tudo certo. Hoje nasceram de novo para a glória de Jesus. Elaine, Pedro. A gente se conheceu aqui, viemos para cá. Como foi que a gente se encontrou? Não sei explicar, mas a gente está aqui. E foi uma festa linda aquele dia lá. Deus fala que tem resposta de oração. No dia da cantata. Alguma coisa estava acontecendo. Lembra que desde o primeiro dia eu falei: pastor, Amém. tem resposta de oração. Amém. A Isabelle, gente, Joelmi. Você sabe o que é crescer no catolicismo? A gente precisa ter empatia. Porque a sua história é diferente das pessoas que nasceram na igreja católica. É difícil. Aquilo que a gente acredita se torna o que a gente é. Muito difícil. Quando eu visitei a Isabelle, e ela abriu o coração: pastor, mas eu cresci na igreja. Os santos, a ministração dos santos, tudo faz sentido para mim. E o Joelmi ali meio assim, né? E no fundo eu saí daquela visita com o coração cortado. Como é que eu faço para falar com alguém que cresceu na igreja romana, que isso é um fruto de engano? É muito difícil. A gente tem que ter sabedoria, porque não é fácil.
Mas Deus pode mostrar para você também tudo isso. Não é fácil, mas Deus está trabalhando no seu coração. E eu vou continuar orando por vocês até o fim, para que esse caminho, essa verdade difícil, ela possa amadurecendo e com muito amor no coração a gente possa entender a verdade de Deus para nós. Eu quero orar por você e terminar esse momento espiritual. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Mas valeu a pena até aqui, gente? Valeu a pena ter assinado o papelzinho lá atrás? Que a Duda tá lá, ó. Mas é isso. Sempre tem uma Duda, né? Na nossa vida, no nosso ministério. Eu quero orar por você. Abraça quem está do seu lado. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas filhas e teus filhos que estão aqui à frente. A gente está declarando que a gente quer o caminho da verdade. Ah, meu Deus, a nossa vida, a gente está cheio de hábitos. Desde a infância nos ensinaram a se comportar de um jeito, a falar de um jeito. Mas a gente quer pedir que Jesus possa ser o centro da nossa vida. A gente quer pedir que a tua palavra continue esse processo de transformação que um dia começou. Aquele tanto de gente que estava aqui no primeiro dia, eles nunca vão entender o que esses aqui entendem. Porque esses aqui são os perseverantes. Ficaram até o final. Porque tinha um Espírito Santo dizendo que eles eram escolhidos para alguma missão. Talvez uma missão relacionada ao ano que vem, talvez relacionada a esse ano, talvez uma missão com alguém na família que o Senhor tem que resgatar agora. Eles são escolhidos do Senhor, por isso eles estão aqui. Eu estou pouco me importando com o número, Senhor. Estou me preocupando com o nome deles, com as pessoas que eles são, com os laços que a gente criou, com as verdades que foram compartilhadas. E eu fiquei pensando, faço esse convite ou não faço? O Espírito Santo falou que eu tinha que fazer. E eu estou certo disso e confiante que o Senhor vai trabalhar no coração de cada um. Permaneça conosco, Senhor. Nos ajude a continuarmos firmes. E nos perdoe se falhamos. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta as pessoas aí que estão do seu lado. Em nome de Jesus, vamos se abraçar. Se abraçar que é forte. Saudade já. Vai abraçando aí, vamos junto.